Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre o ministro Flávio Dino, o Gordola, o comunista amigo do Lula, que virou ministro do Supremo Tribunal Federal, aquele que escondeu as imagens das câmeras lá do 8 de janeiro. E agora ele está dando 48 horas para o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, é o líder do PL lá na Câmara, para ele explicar a estratégia dele de pressão em cima do Hugo Mota, né, presidente da Câmara, para que ele paute a urgência do PL da anistia. Então parece que agora os parlamentares não podem nem ter estratégia mais política, porque os togados não aceitam. Quando fere ali o interesse deles, eles vão para cima e quem dá a última palavra é sempre eles. Eu não sei até quando o nosso Congresso Nacional vai se acovardar, apesar de que nós temos aí, né, como presidentes da Câmara e do Senado, o Hugo Mota e o Alcolumbre, né? O Hugo Mota começou bem ali, um discurso bonito, né? O Supremo foi lá e já mandou a Polícia Federal investigar lá a prefeitura lá de acho que é Patos, né? Lá na Paraíba, onde o pai dele é prefeito, e ele já ficou pianinho. O Alcolumbre, que já é macaco velho, sabe que tem rabo preso, já entrou na linha já com eles, já está totalmente alinhado com os imperadores lá do Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos falar sobre isso aqui, eu vou explicar este assunto para vocês. Antes eu peço um favor para você, observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, dê essa força pro canal, me ajude a chegar aí aos 30 mil inscritos. E também não se esqueça aí de ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. Ao final, se você gostar do vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também de fazer aí os seus comentários. Vou começar aqui, pessoal, mostrando então a notícia aqui do Metrópole. Essa notícia é de hoje, tá? É hoje, 27 de abril de 2025. E diz o seguinte, ó, Dino dá 48 horas para Sóstenes explicar ameaça de romper acordo de emendas. Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, ameaçou controlar 100% das emendas dos colegiados comandados pela sigla. Então o que acontece? O Hugo Mota tinha prometido aí de pautar esse PL da anistia, né? Só que com a pressão que o Supremo fez em cima dele, ameaçando inclusive com investigações ali no pai dele, que é prefeito lá de Patos, lá na Paraíba, o Hugo Mota, ele voltou atrás e não pautou o projeto de urgência ali da anistia, né? O projeto da anistia. E aí, o que acontece? O Sóstenes, que é o líder do PL na Câmara, ele traçou alguma estratégia, eu vou mostrar para você aqui, eu vou ler a matéria para que você entenda direitinho. Tá aqui a matéria, né, do Dino dando 48 horas para ele explicar a ameaça de romper acordo de emendas. E aí diz o seguinte, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, ameaçou controlar 100% das emendas dos colegiados comandados pela sigla. Vamos entender aqui, ó. O ministro Flávio Dino deu 48 horas para que o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, explique a ameaça de romper acordo que visa evitar a volta do chamado orçamento secreto. Não tem nada a ver de orçamento secreto aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui lendo a matéria. E dividir as emendas parlamentares na casa. Após sair de reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, na última semana, Sóstenes afirmou a jornalistas que caso Mota não leve ao plenário o requerimento de urgência do projeto que dá anistia aos réus dos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro, a bancada reagirá. E como que a bancada reagirá? Vamos ver qual que é a estratégia aqui do PL, comandado ali então pelo Sóstenes Cavalcante. A estratégia anunciada pelo líder partidário inclui obstrução, é um direito dos parlamentares fazer obstrução, isso aqui é política pura, né? Greve de fome, porque nós tivemos esses dias um deputado da extrema esquerda, o Glauber Braga, fazendo greve de fome lá dentro do Congresso Nacional, né? E, em último caso, romper acordo sobre divisão de emendas de comissão. A última medida, segundo o deputado, seria uma espécie de morfina, entre aspas, para resolver o problema, como se fosse um estágio final de pressão sobre o Mota. Caso levasse a medida a cabo, ou caso leve a medida a cabo, né, o PL controlaria 100% das emendas das comissões que preside na Câmara. Medida que o entendimento, acho que é a medida que contraria, que faltou uma palavra aqui, tá? Que contraria o entendimento do STF quanto à divisão das emendas de comissão. Então o que acontece?
O Partido Liberal, que é o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ele comanda 5 comissões. Tá? Ele comanda a Comissão de Relações Exteriores, comanda a Saúde, que eu acho que se não for o maior, é um dos maiores orçamentos da casa, comanda a Segurança Pública, que também tem um orçamento muito grande, a Agricultura e o Turismo. Então são 5 comissões e somados isso daí dá um orçamento gigantesco. E o que é que o Sóstenes Cavalcante está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele vai pegar, então, esse controle dessas emendas aí e vai dividir essas emendas para as pessoas que votarem ali favoráveis, que votaram ou que assinaram ali o pedido de urgência do PL da anistia. E aí o Flávio Dino, nossa, não pode fazer isso. Tudo que for fazer de estratégia para pressionar o Hugo Mota em relação a ele pautar esse projeto da anistia, o Supremo não quer que faça, porque o Supremo é radicalmente contra fazer isso. Ou seja, o Supremo decide as coisas, o Congresso Nacional tem que só falar sim, senhor. Não pode contrariar os imperadores do Supremo. O Gordola, que é o comunista lá, o amigo do Lula, tá bravo com isso daqui. Tá putinho da cara com esse negócio aqui. Ele não quer que faça. Deu 48 horas pro Sóstenes se explicar. Até onde vai chegar isso daqui? Agora, parlamentar não pode mais fazer política. Não pode mais traçar uma estratégia política para poder pressionar ali o presidente da Câmara. Se isso ferir ali os interesses dos imperadores lá do Supremo Tribunal Federal. Aí diz aqui, ó, em trecho reproduzido no pedido de esclarecimento do Dino, a aspa do deputado foi: se for preciso uma medida extrema, vamos desrespeitar esse acordo e passar a gerenciar 100% do valor das emendas das comissões que presidimos. Que são essas 5 comissões que eu falei para vocês, entre elas a Saúde, Segurança Pública, né? Turismo, Agricultura e as Relações Exteriores. Diante da declaração, Dino determinou que o deputado federal seja intimado a prestar informações em 48 horas, possibilitando uma melhor análise quanto a estes fatos novos revelados pelo multicitado líder partidário. Então, gente, o parlamentar hoje, o deputado federal, ele não pode mais fazer política. Ele pode fazer desde que seja de acordo com os entendimentos e com os interesses dos imperadores do Supremo Tribunal Federal. Se for contrário às vontades deles, que mandam e desmandam no Brasil, e invadem as prerrogativas dos outros poderes a todo momento, eles não aceitam e pronto. E dá 48 horas para um deputado explicar a sua estratégia política. Até quando que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado vai aceitar esse tipo de pressão aí? Aí nós temos aqui, né, trouxe aqui para terminar o vídeo, trouxe a matéria aqui do Jornal o Globo, a entrevista aqui com o Luiz Roberto Mentiroso, quer dizer, o Luiz Roberto Barroso. Anistia é perdão. E o que aconteceu no 8 de janeiro é imperdoável, diz o mentiroso. E por que eu estou chamando ele de mentiroso, Luiz Roberto Mentiroso? É porque ele fala as coisas e ele tem a cara de pau, a cara dele é tão lavada, que ele teve a cara de pau de falar esses dias que ele não disse nós derrotamos o bolsonarismo. Espero que você tem vídeos aí mostrando, é só buscar aí. Tem vídeo mostrando que nós derrotamos o bolsonarismo, ele fala que não falou isso. Ele já foi flagrado ali por um casal, uma vez que ele estava palestrando, acho que lá na Europa, né? Ele falando lá que o pessoal estava querendo voto de papel aqui. Sendo que o voto impresso é o voto eletrônico com o voto impresso do lado. E aí alguém retrucou ele lá e ele ficou bravo. Chamando as pessoas de mentirosos, de fazendo fake news. Sendo que ele faz na cara dura, ele faz fake news o tempo todo, esse mentiroso. E aí vem falar que é imperdoável. Imperdoável é você proteger um terrorista, como foi o caso do Cesare Battisti, dizendo que ele era inocente e depois foi comprovado que ele é um terrorista e está pagando prisão perpétua, está condenado à prisão perpétua lá na Itália, por ter matado 4 pessoas. Isso é que é imperdoável, Barroso, mentiroso. Imperdoável é você falar que o João de Deus era uma alma, né, uma alma limpa, uma alma linda, brilhosa, tinha todos os adjetivos bons na alma do João de Deus, aquele abusador de mulheres lá. E você defendia esse cara. Isso é que é imperdoável, Barroso. Não são pessoas que estão ali cumprindo pena por conta de crimes que não cometeram, pessoas inocentes. Se fosse para prender todo mundo que fez manifestação e quebrou alguma coisa lá em Brasília, Barroso,
Os petistas eram para tá tudo na cadeia. O pessoal da CUT, do MST, do MTST, era para estar todo mundo preso. Inclusive deputados aí da extrema esquerda. Era para estar todos presos, que eles participavam ativamente ali das manifestações. Como era o caso do Boulos, por exemplo. Paulo Pimenta, eu já vi ele participando, tomando inclusive gás de pimenta no olho. Mas não tem ninguém desse pessoal condenado. Ninguém chama eles de golpistas. Em 2017, contra o Temer, eles destruíram 6 ministérios, botaram fogo em 6 ministérios. Saíram 49 pessoas feridas, algumas delas em estado grave, policiais feridos. Coisa muito pior do que o 8 de janeiro de 2023. É só você digitar aí no Google, 23 de maio de 2017, digita aí no Google, 23 de maio de 2017. Vai aparecer lá o que aconteceu naquele dia. Para você ver se não foi muito pior do que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Não tem ninguém acusado ali de golpe. E queriam, estavam ali com bandeira fora Temer, queriam destituir o governo. Mas não era golpe. Aí agora, porque a direita, né? A única manifestação que a direita fez que deu errado, que deu esse quebra-quebra lá, vocês querem fazer isso. Vocês querem transformar a direita na pior coisa do mundo e a esquerda virou amor, a paz e o amor. Nós sabemos o que a esquerda fez o tempo todo, sem contar os atos de corrupção que já aconteceram e estão acontecendo agora. Aconteceu com Mensalão, Petrolão e tudo mais, Zelotes. E agora nós temos aí o caso do INSS-1, ou Previdenção, fica mais fácil de falar, de pronunciar. O Previdenção aí do irmão do Lula e do Lula aí. Que roubou aí mais de 6 bilhões e 300 milhões. E agora estão querendo falar, não, mas começou lá no governo... Não, não começou no governo Bolsonaro. Começou lá em 2016, mas era pouquinho desconto que estava tendo. Lá em 2016, na época da Dilma. Ficou aquele descontinho ali, não se sabe se foi autorizado ou não pelos usuários, pelos aposentados ali. Só que quando o Lula assumiu agora em 2023, o trem pegou uma rotação assim violenta. O gráfico subiu de forma exponencial. Então aí foi uma roubalheira que foi feita dos velhinhos aposentados, que o PT está fazendo, e querem jogar a culpa agora no Bolsonaro, esses caras de pau. Então é isso, pessoal. Nós temos aí, né, o Flávio Dino dando 48 horas para um deputado da direita explicar. Agora o pessoal da direita não pode mais fazer nada. Tem que deixar, é o que o Supremo Federal quer que faça. Eles são contra a anistia, tem que ser contra a anistia. Não pode falar nada. Tem que ficar quietinho, deixa esse pessoal mofando na cadeia lá. Deixa esse pessoal mofando na cadeia. Deixa a Débora cumprir seus 14 anos de cadeia. Deixa esses idosos que estão lá, inclusive alguns deles doentes, cumprindo cadeia. Porque os imperadores não querem que solte essas pessoas, porque Bolsonaro tem que ser preso. Bolsonaro tem que ser condenado a 50 anos de cadeia. Nós já aprendemos agora o Collor, né, que é um ex-presidente. Não é isso, Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes mandou prender o Collor, que é um ex-presidente, mandou para uma cadeia, para um presídio comum, que é para a hora que prender Bolsonaro, mandar também para um presídio comum e não fazer como foi feito com o Lula, não. Que foram bonzinho com o Lula e colocaram ele numa sala lá da Polícia Federal para ficar recebendo visita da Janja. Bolsonaro tem que ser preso numa cela comum, num presídio, para ele comer marmita lá, com toda a restrição alimentar que ele vai ter a partir de agora, então pior ainda, né? Para ele comer todo tipo de marmita lá, para ele passar mal e não receber o atendimento necessário. É isso que eles querem fazer. Só não viu ainda quem não quer. É isso que eles querem fazer. Eles querem terminar o que o Audélio começou. E aí nós perguntamos, né? Quem mandou matar Bolsonaro? Por que ninguém investiga isso? Por que ninguém investiga, né? Descobriram os mandantes da Marielle, né? Por que ninguém investiga? Será que tem alguém aí está doido para ver ele na cadeia para terminar o serviço, que mandou fazer o serviço, a do Adélio? Por que ninguém investiga, né? É interessante, né? É muito interessante isso aí. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem novamente se estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam, deixe seu like, façam aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.